Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de revisão de avaliação nutricional, falando ainda sobre exames laboratoriais e dando continuidade nos achados para patologia que a gente viu até o vídeo passado dessa parte, tá? Dessa série. Agora a gente vai falar sobre avaliações específicas que a gente faz ou que a gente pede quando queremos verificar graus de anemia ou tipos de anemia. A gente já tinha falado um pouquinho sobre isso lá no hemograma. Então, aqui a gente vai retomar alguns conceitos, né, para a anemia de fato. Então, vamos começar definindo o que é que caracteriza a anemia. Muita gente acredita que a anemia é simplesmente a falta do ferro, mas não é, porque ela é caracterizada por uma deficiência no número ou no tamanho do eritrócito. E o ferro, ele só está relacionado, ou ele está principalmente relacionado ao número. Ao tamanho é outro nutriente, ou são outros nutrientes que estão envolvidos. A gente até já falou um pouquinho sobre isso também. Essa deficiência, tanto no número quanto no tamanho do eritrócito, limita a troca de oxigênio. E essa é a característica principal, né, da anemia. O sangue e os tecidos corporais não conseguem trocar oxigênio de maneira otimizada. Daí toda aquela sintomatologia do cansaço, por exemplo. O exame mais alterado nas anemias é a hemoglobina total. Se for uma anemia, principalmente causada pelo ferro ou por outros mecanismos, porque também tem a anemia que não tem nada a ver com a nutrição. Essa eu chamo de anemia não carencial. No caso da anemia que tem relação com a nutrição, eu chamo de anemias carenciais, que são aquelas advindas da deficiência de algum nutriente. Aí nós temos dois: a anemia ferropriva, causada pela deficiência de ferro. Isso vai ser caracterizado por pouca hemoglobina. E a anemia megaloblástica, que é a deficiência de B12 e ácido fólico. Isso vai fazer com que a célula se torne grande demais. E esse grande demais faz com que ela tenha uma pouca funcionalidade. Então, ela é prejudicada e se torna disfuncional. Nós já havíamos falado um pouquinho sobre esse quadro, que ele traduz com dois marcadores que a gente viu no hemograma, o VCM, que é o volume da hemácia, e o HCM, que é a quantidade de hemoglobina nas hemácias, traduz a anemia se ferropriva, se por B12 ou ácido fólico ou outro componente. Então, quando você tem um glóbulo vermelho pequeno, tá? Um pequeno glóbulo, no lugar de ser grande, ele é pequeno. Grande ou normal, né? Ele é pequeno. E ao mesmo tempo ele tem pouca hemoglobina, você tem uma anemia que a gente chama de microcítica, que um dos exemplos é a anemia ferropriva, por falta de ferro. Se o volume da célula é elevado demais, e aí você tem um VCM elevado, é a anemia causada por falta de B12 e ácido fólico. Se você tem o volume normal, a hemoglobina normal dentro da célula, ou seja, o HCM, ele reflete o que tem dentro de cada célula e não a hemoglobina total do corpo. Tá? Às vezes acontece que você tem pouca hemácia. Isso reflete em uma hemoglobina geral baixa. Mas dentro das células tem hemoglobina suficiente, HCM normal, e elas têm tamanho normal, VCM normal. Então a célula é normal, mas tem pouca célula, isso faz com que a hemoglobina no corpo esteja baixa. É uma anemia normocítica, que pode ser causada por falta de ferro, de maneira geral. Não é muito a interpretação que a gente tem, porque se é no número de hemácia, significa que houve um aumento na destruição. E aí pode ser uma anemia, por exemplo,
falciforme, onde a hemácia é destruída mais rapidamente, tá? Então esse quadro ele é destrinchado dessa forma. Além do hemograma, a gente pode avaliar a anemia por compostos envolvidos na formação da hemoglobina ou na formação da própria célula, como, por exemplo, a própria hemoglobina ou as hemácias terão relação com, primeiro a hemoglobina, ferro, ferritina, transferrina, esses três. A hemácia vai ter relação com a vitamina B12 e ácido fólico. Então, para o nutricionista, observar a dinâmica desses 5 elementos é importante para definir qual o tipo de anemia a gente está enfrentando, uma vez que é o nosso papel resolver essa anemia. Então, resolver o problema da falta da hemoglobina, resolver o problema da falta das hemácias ou do tamanho das hemácias, principalmente. Então, vamos começar pelo ferro. A principal função do ferro no nosso organismo é compor a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína responsável por transportar o oxigênio no sangue. Quando a gente estuda a bioquímica lá na bioquímica básica, um livro, por exemplo, de Leninger, que a gente está estudando conformações da proteína, né, as 4 conformações, nós temos a hemoglobina como exemplo, porque ela é uma proteína que vai até a 4ª conformação, 4ª estrutura, né, estrutura quaternária. E aí a hemoglobina é uma proteína de 4 cadeias, beta 1, beta 2, alfa 1 e alfa 2. Cada cadeia dessa é capaz de se ligar à molécula de oxigênio. E o que caracteriza cada uma dessas cadeias é a presença do ferro. Cada um desses discos aqui, ó, é um ferro. Então é como se a hemoglobina fosse 4 estruturas e dentro de cada uma delas nós temos o ferro, tá? Por isso ele é importante para compor a hemoglobina. O ferro ele é adquirido da dieta, ou melhor, ele é adquirido no corpo de 2 formas, a partir de 2 fontes: a dieta e a renovação das hemácias. A renovação das hemácias é feita pelo baço. Então, o mesmo caminho lá que destrói a hemácia para formar a bilirrubina, né, que a gente falou na outra aula. E o que vai interpretar ou vai importar mais para a gente é o ferro dietético, que é absorvido pelos enterócitos, as células do intestino, na sua forma de ferro M. Esse ferro M, pessoal, se você olhar aqui na imagem da hemoglobina, o M é essa estrutura amarela aqui do disco. Para que o ferro faça a sua função no corpo e principalmente na hemoglobina, ele precisa estar ligado ao composto M. Então ele é ferro 2+, tá? É o ferro ligado a esse M que a gente chama. É um ferro já composto ali da forma como ele precisa atuar. A quantidade que você absorve é regulada pela necessidade. Como tudo, né? Quanto mais você precisa, mais você absorve. Quanto menos, menos você absorve. E aí nós temos esse esquema aqui, muito interessante para utilizarmos, que verifica o metabolismo do ferro. Então, vou falar um pouquinho sobre ele aqui para vocês poderem entender. Existem 2 formas do ferro ser adquirido na dieta. Primeiro é o ferro 2+, que é o M. Alimentos de origem animal. Principalmente a carne vermelha, porque a carne vermelha, ela contém, ainda que seja limpa, pedaços de, não é a hemoglobina, é a mioglobina. A mioglobina é como se fosse a hemoglobina, só que do músculo. Ao invés de ter 4 estruturas, ela só tem uma, mas ela tem a mesma função, transportar oxigênio, só que dentro do músculo.
E o ferro que eu como da origem animal, ele vem principalmente dessa mioglobina. Como ele vem da mioglobina, ele já vem ligado ao M. Por isso que a gente chama de ferro M. E esse ferro ele é absorvido mais rapidamente. Por quê? Porque o transportador dele, HCP1, é específico. Então, tem ferro M na minha composição ali do que está no intestino? Tem. Então, ele vai ser absorvido pelo transportador HCP1 direto aqui para o enterócito. E dentro do enterócito, ele vai ser quebrado e aí o ferro é liberado. O ferro 2+, ele é liberado somente dentro do enterócito, tá? Por isso que a gente fala que o ferro de origem animal, ele é absorvido mais rapidamente. Nós temos também o ferro 3+, mais oxidado, ele é de origem vegetal. Quando eu como um vegetal rico em ferro, uma folha verde escura, por exemplo, eu tenho o ferro 3+, que não está na forma 2+, tá? Ele está na forma 3, ele é mais oxidado. Ele é o ferro férrico, tá bom? Ele vai ser absorvido pelo transportador de metil, o DMT1. Só que esse DMT1, ele não absorve o ferro 3+, ele absorve o ferro 2+, tá? Só fazendo uma correção, é transportador de metal divalente. Eu confundi aqui os transportadores, tá bom? Você precisa fazer uma redução desse ferro 3+, para ferro 2+. E aí existe uma proteína, uma enzima que faz essa redução, que é essa ferro redutase aqui representada. Aí sim, ferro 2+, entra no transportador de metal divalente e dentro do enterócito você já tem ferro 2+ que você precisava. É por isso que as pessoas falam que quando você come o ferro de origem vegetal, ele precisa ser convertido a ferro 2+. Ok, é porque o transportador que é utilizado aqui, ele é específico para o ferro 2+. Professor, e o ferro M? O ferro M ele já absorve diretamente como M, só que dentro do enterócito ele é quebrado e aí vem o ferro 2+ dentro do enterócito, assim como viria o ferro 2+ quando você come de origem vegetal. De qualquer forma, eles se transformam em 2+ dentro do enterócito. E aí tem aquela conduta. Você tem ali o feijão, que é um alimento rico em ferro. Você combina feijão e você bota uma laranja. Porque a laranja vai ter a capacidade de fazer o que essa ferro redutase está fazendo. Pegar o ferro 3+ e transformar em ferro 2+. E facilita a entrada dele no enterócito. Dentro do enterócito, esse ferro ele tem que ser levado, ou melhor, guardado inicialmente e depois levado para o sangue. Se você quiser, se aquele tua célula na hora quiser guardar o ferro, esse ferro fica guardado como ferritina. Mas se a tua intenção for transportar esse ferro pelo corpo, o ferro sai do enterócito pela ferroportina, proteína. Na corrente sanguínea, ele passa a ser convertido em ferro 3+, novamente. Você não absorve mais, é o que o sangue precisa. Não para compor hemoglobina, né? Para ser transportado. E ele vai ser transportado pela transferrina. Logo, nessa imagem, nós temos as 3 opções ou 3 moléculas envolvidas aqui nos exames para a anemia. O ferro, que é esse ferro
3+, que você dosa diretamente no sangue, a transferrina, que é a proteína de transporte do ferro, e a ferritina, que é a proteína de armazenamento do ferro. Dentro da célula, a gente viu, o ferro vai fazer parte do que eu chamo de pool de ferro. Esse ferro pode ser armazenado pela proteína ferritina ou ele pode ser liberado para a corrente sanguínea. No sangue, ele vai ser transportado pela transferrina, que leva a molécula para os locais lá onde ela vai ser utilizada. Por isso, além do próprio ferro, a gente pode fazer dosagem de ferritina ou de transferrina. Então, nós temos hemograma, ferro, ferritina e transferrina. Isso a gente usa para fazer a avaliação de anemia ferroprívala. A dosagem do ferro sérico pode ser feito diretamente, mas é também aquela dosagem ligada à sua proteína de transporte, a ferritina, tá? Porque pouco ferro livre estará na circulação. Quando você pega ali o exame de ferro sérico, por trás daquele valor está subentendido ali a presença da transferrina ligando aquele ferro. Então, essa avaliação sozinha não vai resolver muita coisa, porque pode ser que você tenha ferro, mas não consiga transportar direito. Pode ser que você tenha ferro, mas não consiga armazenar direito. A gente pede o ferro no exame para poder calcular uma coisinha chamada saturação de transferrina. E aí vai ser interessante para a gente trabalhar. Os valores de referência estão aqui para homens e mulheres, não muda muita coisa. Essa é a quantidade de ferro que tem que ter no exame. De nada adianta ter ferro e não ter como armazenar esse ferro. Por isso também é importante o exame da ferritina. A ferritina, como a gente falou, é a proteína armazenadora de ferro nas células. Está presente praticamente em todas as células do corpo e é o exame que melhor reflete o estado desse mineral. É aquele pensamento. Não adianta ter ferro se não tem como guardar esse ferro. Ele vai ser transportado, professor, vai ser transportado para a célula. Quando chegar lá, cadê a ferritina? Ela precisa guardar esse ferro, né? A não ser que ele entre e seja usado de imediato. Você não vai fazer estoque, tá errado. Então, na anemia, o nível de ferritina ele cai mesmo que o de ferro se mantenha. Ferro 2 ou 3+, né, que é no sangue. Mesmo que o ferro se mantenha. Antes da instalação da anemia, você já consegue predizer com o exame da ferritina. Não adianta ter ferro se a gente não tem quem faça o armazenamento. E aí os valores de ferritina baixo serão indicativo de anemia ferroprívala. O único cuidado que você tem que ter é que a ferritina, como a gente viu lá na inflamação, ela é uma proteína positiva de fase aguda, assim como a albumina. Quando o paciente está inflamado, a ferritina diminui. E aí isso poderia descaracterizar a sua marcação aqui de anemia. Os valores de referência são para homens 22 a 322 e para mulheres de 10 a 291. Então até aqui acredito que seja fácil de você entender, um pouquinho mais simples. Agora fica um pouquinho mais complicado, porque o conceito ele muda um pouquinho. Então, vamos falar aqui de transferrina agora. A transferrina ela é sintetizada pelo fígado e é responsável por transportar o ferro no organismo. Agora vem uma coisa que os alunos se confundem. Na anemia, o ferro é baixo, a ferritina é baixa, mas a transferrina é alta. Professor, como assim? Por isso que eu falo que o exame não é apenas você decorar a referência, é entender.
Pense comigo, o paciente está com anemia. Ele não tem como guardar esse ferro. A célula, o corpo se comporta como se o ferro tivesse baixo. Na tentativa, ou o ferro pode estar baixo, né? Porque ele pode estar com essa primeira situação. Na tentativa de aumentar o aporte para as células, você acaba aumentando a transferrina, tentando fazer com que o ferro seja transportado em maior quantidade, porque ele está pouco no sangue. O que for absorvido você quer transportar, então a transferrina está lá em cima. Por isso que o aumento da transferrina caracteriza também a anemia. Isso faz com que você aumente o marcador chamado capacidade de ligação ao ferro. A capacidade de ligação ao ferro também é um exame laboratorial e reflete diretamente os níveis de transferrina. Quanto maior a transferrina, maior a capacidade de ligação ao ferro. Só que essa capacidade não pode ser muito elevada, porque senão ela indica que tem pouco ferro no organismo. Professor, mas o paciente tem ferro normal no organismo. E aí, uma transferrina aumentada pode indicar uma doença como a hemocromatose, que a pessoa tem que comer pouco ferro. Então, existe um valor normal e a gente tem que respeitar esse valor. Aqui estão os valores de referência. Para homens e mulheres não tem tanta diferença e a capacidade de ligação ao ferro é uma só. Então, ou você dosa a transferrina, ou você dosa junto, pode ser, a capacidade de ligação ao ferro. Mais importante que avaliar a transferrina de forma isolada é avaliar a saturação da transferrina. E por saturação eu entendo a capacidade de ligar novas moléculas de ferro. Ela está saturada ou ela ainda aguenta mais algumas moléculas? Quanto mais saturada, menos ferro você consegue transportar. E para fazer o cálculo da saturação, você vai precisar da quantidade de ferro sérico e da capacidade, que agora eu vou chamar de total de ligação ao ferro. Com isso, você verifica se a transferrina está saturada. Quanto mais ele conseguir captar ou melhor, o quanto ele consegue transportar ou ligar o ferro e a quantidade de ferro que você já tem disponível. É para saber se consegue ligar mais ou não. O excesso de saturação também pode indicar que o indivíduo possui muito ferro no organismo. Se apenas a transferrina aumenta, sem aumentar o ferro, sem aumentar a sua saturação, pode ser o indicativo de anemia. Mas se a transferrina aumenta e ao mesmo tempo a saturação também, indica que tem muito ferro nesse organismo, que pode ser um risco. Já quando o paciente apresenta anemia por falta de ferro, ele tem baixa quantidade de ferro e alta capacidade de ligação. Isso gera uma saturação baixa. Como é que eu relaciono isso matematicamente? Assim, ó. Quantidade total de ferro dividido pela capacidade total de ligação ao ferro vezes 100. Então vamos montar aqui duas situações. Na situação 1, ferro sobre CTLF vezes 100. Na primeira situação, o indivíduo tem uma alta quantidade de ferro. Como o ferro está em cima na equação, ele vai ter um alto percentual de saturação. Na segunda situação, e aí você tem aquele problema de ter muito ferro no organismo. Ferro dividido pela capacidade total de ligação vezes 100. O ferro é baixo e a capacidade total é alta.
O que vai acontecer com a saturação? Vai cair. Anemia. Aqui na 2, anemia. Aqui na 1, vou chamar de intoxicação por ferro, que é a hemocromatose. Não é o que vai ser mais comum para você aí no consultório, né, no trabalho com nutrição. Mais comum vai ser a anemia. Então, se a saturação de ferro for baixa, o paciente tem anemia. Se a saturação de ferro for muito elevada, o paciente tem muito ferro no organismo. Os valores de referência ficam entre 20 a 50% em homens, 15 a 50% em mulheres. Para a gente fechar essa parte aqui da anemia do ferro, vamos pensar nessa saturação com um exemplo. Paciente do sexo masculino, você fez o exame de ferro dele, deu 78, e você fez a capacidade total de ligação ao ferro, deu 250. Para fazer o cálculo do percentual, você divide 78 dividido por 250 vezes 100, resultado 31,2%. Ele tem ferro normal, ele tem capacidade total de ligação ao ferro normal, ele tem saturação normal. Não é um indivíduo que tem o problema da anemia. Então, com esse paciente, tá tudo bem, ok? Agora a gente vai passar para outros marcadores de anemia, outros tipos de anemia. A anemia megaloblástica, ela é aquela anemia onde a célula sanguínea está muito grande e por isso está disfuncional. E ela é causada principalmente pela falta da vitamina B12 ou do ácido fólico, né? Sendo que essa falta ela pode ser ao mesmo tempo ou de pelo menos um desses dois nutrientes aqui. A vitamina B12, ela é uma vitamina hidrossolúvel que está encontrada em todos os tecidos animais e estocada primariamente no fígado. A fonte natural da dieta é justamente esses alimentos de origem animal. Então, a vitamina que a gente precisa consumir a partir dos alimentos de origem animal. A função primordial da vitamina B12 é o que a gente chama de metilação. Metilação é uma reação onde você encaminha os radicais metios, tá? Você vai redistribuir esses carbonos e hidrogênios nos processos metabólicos entre substâncias. A ação da vitamina B12, ela é um cofator enzimático, ou seja, ela faz parte de reações de enzimas específicas, como a metionina sintase, L-metilmalonil-CoA mutase, que são enzimas envolvidas aí no metabolismo da homocisteína. A vitamina B12 vai ter essa ação de fazer processos de metilação. No caso do ácido fólico, também é uma vitamina hidrossolúvel, também pertencente ao complexo B, e é essencial para a formação de moléculas de DNA. O metabolismo do ácido fólico, ele auxilia a formação da timidina trifosfato, que é uma das aminas que compõem o DNA. E o metabolismo do ácido fólico está intimamente ligado ao metabolismo da B12, porque em um determinado momento do metabolismo dele, né, do ácido fólico, há a participação da vitamina B12 como cofator enzimático da metionina sintetase. Os dois metabolismos eles caminham em paralelo. É por isso que a falta de B12 causa o mesmo efeito da falta de ácido fólico. No caso, o motivo pelo qual a célula se torna grande e disfuncional é porque há um prejuízo na síntese do DNA da célula. Se tudo correr bem, o folato que vem do ácido fólico forma um componente tetrahidrofolato que sintetiza o DNA. Mas para isso ocorrer, em um determinado ponto do ciclo, é necessário a participação da vitamina B12.
Sem essa participação, você não vai ter o DNA. Da mesma forma, sem o ácido fólico, você não vai ter esse DNA. Vai ter falhas estruturais na síntese do DNA. E essa falha leva o eritrócito a desenvolver um tamanho aumentado. Óbvio, isso é ao prejuízo, né, a consequência a nível do eritrócito. Existem outros prejuízos, inclusive neurológicos, vindo da vitamina B12, por exemplo. Aqui estão os valores de referência, tá? E o que vocês precisam entender nesse ponto, portanto, é que não existe anemia só pela falta de ferro. No caso da vitamina B12 e do ácido fólico, também há essa anemia. E agora a gente entra em avaliação de perfil hormonal, exames específicos para verificar esse perfil. O perfil hormonal ou os exames para perfil hormonal formam em conjunto um grupo de exames capazes de verificar o estado de testosterona do organismo, assim como outros elementos envolvidos no seu metabolismo. Então você vai ter testosterona total, testosterona livre, SHBG e estradiol como os 4 principais exames para esse perfil, para essa finalidade. E aí, pessoal, para a gente poder entender os exames de perfil hormonal, a gente precisa conhecer o metabolismo da testosterona. A gente vai ver aqui que a testosterona é o principal hormônio sexual masculino e é responsável por regular a fertilidade, massa muscular, distribuição de gordura e também produção de glóbulos vermelhos. E aí o destaque fica por conta principalmente da massa muscular, o que faz com que essa substância seja utilizada de maneira exógena por alguns indivíduos buscando performance, tá? Geralmente o esporte utiliza o hormônio testosterona ou substâncias que se transformam em testosterona para aumento de força, aumento de potência, aumento de massa muscular, aumento de eritrócito e diminuição de gordura corporal. Geralmente a gente está acostumado a ver o objetivo de aumento de massa muscular associado à diminuição de gordura. Mas não são só esses dois, né? A gente tem também o aumento de força, o aumento de potência e o aumento dos eritrócitos, inclusive muitos atletas de exercícios de endurance utilizam testosterona como recurso ergogênico. Óbvio que é considerado doping e não é permitido, né? Metabolicamente, você vai ter uma linha tênue entre os efeitos que a gente falou ali atrás e a androgênese, que é o aparecimento de características sexuais, principalmente masculinas. Tanto o homem quanto a mulher produzem a testosterona, mas a mulher ela tem uma quantidade reduzida, isso é natural, fisiológico do sexo feminino. Qualquer pequeno aumento de testosterona na mulher causa aumento de massa muscular, mais evidente até do que no homem, em menores doses, mas também o acometimento de características sexuais masculinas, né? Olha só como é que funciona aqui a síntese da testosterona. Primeiro você tem o colesterol, que eu falei lá na parte dos lipídios, da dislipidemia. O colesterol tem uma função, e essa função, uma delas é a produção hormonal dos hormônios androgênicos, no caso do esquema aqui, a testosterona, tá? Esse lado esquerdo aqui, ele é ligado ao sexo masculino, e o lado direito ele é mais ligado ao sexo feminino. Então, no homem, o colesterol se torna pregnolona, 17-hidroxipregnolona, deidroepiandrosterona, tá? E testosterona. Inclusive, esse deidroepiandrosterona é um recurso ergogênico que muita gente utiliza também como suplemento que se transforma em testosterona, tá? E aí a gente tem na mulher progesterona,
17-hidroxiprogesterona, androstenediona, e aqui a gente tem uma diferença da mulher para o homem. Na mulher, parte se torna testosterona e outra parte se torna estradiol. Isso aqui na mulher acontece mais. Isso aqui acontece menos. Então é por isso que a mulher tem pouca quantidade de testosterona no seu organismo. O homem tem mais, tá? Só que a própria testosterona em si se converte também em estradiol. Outra parte dela se converte em dihidrotestosterona, DHT. Quem faz a conversão de testosterona em estradiol é uma enzima chamada aromatase. Ao passo que quem faz a conversão da testosterona em DHT é uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Onde estão os maiores efeitos colaterais do uso de testosterona exógena? É justamente nessas duas linhas aqui. Imagina que você toma uma testosterona e ela começa a aumentar bastante. Quanto mais testosterona, maior a formação de estradiol, maior a formação de DHT. Caso a testosterona se converta a DHT, você vai ter principalmente os efeitos colaterais, né, do uso envolvido com a pele, o engrossamento da pele, o acometimento de acne, o aumento dos pelos, principalmente pelos pubianos. E se ele se converter, no caso, em estradiol, você vai ter o efeito colateral da ginecomastia, que é um efeito que acomete muitos indivíduos do sexo masculino quando fazem utilização do hormônio. A mulher, se ela fizer o uso, essa testosterona dela, que é baixo no normal, em excesso pode começar a se converter em DHT, o que não é o padrão feminino, e aí ela tem também vários efeitos colaterais vivenciados. DHT, que é esse hormônio que causa os efeitos androgênicos, ele tem muito mais afinidade com o receptor do hormônio esteroidal. Isso faz com que o DHT tenha um efeito biológico 2 a 10 vezes maior do que a testosterona. Então, o DHT ele vai ser responsável pelos principais efeitos androgênicos da puberdade masculina: aumento de pelos, engrossamento da voz e acne. Então, aquela sensação de pele áspera, né? A pele engrossada, acne, aumento de pelos pubianos, engrossamento da voz, todos causados por DHT. Um parêntese aqui no engrossamento da voz. As cordas vocais são estruturas musculares, tá? Por isso, a hipertrofia dessa região faz com que a voz engrosse. Se isso ocorrer na mulher, ela não consegue retornar ao estado anterior dela, e geralmente esse é o primeiro efeito colateral que se observa nesse público. O estradiol, por outro lado, ele é produzido em maior quantidade nas mulheres e ele regula o ciclo menstrual, e a principal característica dele é o desenvolvimento das mamas. Daí, uma das características do homem quando utiliza os recursos ergogênicos é a ginecomastia, pelo aumento da síntese de estradiol. Um excesso de testosterona livre pode se converter em DHT ou em estradiol, tá? Tanto a testosterona, o DHT e o estradiol circulam no sangue ligados a uma proteína chamada SHBG. Quanto mais testosterona ligada ao SHBG, menos disponível ela estará para os tecidos-alvo. Ou seja, se o teu paciente ele tem um SHBG muito elevado, ele vai ter pouca efetividade de testo. Então, é um outro exame que você precisa pedir para verificar o perfil hormonal, a SHBG. Então, não adianta o paciente ter uma testosterona total alta e uma SHBG também alta. Isso faz com que ele tenha pouca
testosterona livre para chegar até os tecidos e executar a sua função. Valores de referência aqui para testosterona total, 165 a 753. Tem muitos indivíduos ex-usuários de testosterona que começam a cair para faixas mais próximas do 165, né, o que é um problema. E na mulher, olha a diferença de 12 a 60. Já a testosterona livre, que é um outro marcador que a gente tem, nos homens é menor do que a total, claro, porque a total é tudo, a livre é apenas o que está disponível. De 3 a 14, dos 21 a 49 anos, de 50 a 89 anos de idade, né, 1,8 a 10,20. Nas mulheres, você vai ter diferença antes e depois da menopausa, mas também não é uma diferença tão grande entre essas duas faixas. A SHBG também tem referências para homens por idade e para mulheres a partir da menopausa. E o estradiol nos homens é um valor fixo, menor ou igual a 39,2, é o máximo. E as mulheres vai depender da fase do ciclo menstrual. Como eu falei, o estradiol controla essas fases, né? Tem uma hora que ele está maior, tem uma hora que ele está menor. Então, os hormônios, os exames, melhor dizendo, para perfil hormonal que você vai pedir para o seu paciente é a testo total, testo livre, pode pedir DHT se quiser, estradiol e, não esqueçamos, SHBG, tá? Agora, exames que são capazes de avaliar o estado ácido básico do meu paciente. Quando eu falo em equilíbrio ácido básico, eu levo o leitor, quem está me ouvindo, a pensar em uma situação de forças opostas que tentam se equilibrar. As forças opostas, no caso, são o ácido e a base. E o equilíbrio ácido básico ele é ilustrado pelos valores de pH, que é o poder de hidrogenação, em uma escala que vai de 0 a 14, onde o 7 é o neutro, o valor central. Quanto maior o valor a partir do 7, solução básica, quanto menor, solução ácida. O organismo humano, ele tem um pH levemente básico, ou seja, estaria um pouquinho acima aqui do 7. O teu pH não pode ser ácido e nem pode ser muito alcalino, que é um outro nome que a gente usa para a base, tá? Só que diariamente você possui vários estímulos que tentam modificar ou desestabilizar o seu pH. O corpo ele precisa ser capaz de manter essa estabilidade e ele tem três principais frentes de regulação para isso: os tampões químicos, os mecanismos respiratórios, os mecanismos renais. Então, o primeiro tampão que a gente vê é o tampão químico bicarbonato de sódio. Nos mecanismos respiratórios, quando você tem uma acidez, a ventilação se torna mais rápida para que aquele CO2 que contribui na acidez seja eliminado mais facilmente. E lá nos rins, você tem uma série de reações que diminuem a quantidade de certos componentes químicos no sangue, trazendo ali uma alcalinidade maior. Para o nutricionista, avaliar esse estado é importante nas situações clínicas de terapia nutricional, seja a terapia enteral, seja a terapia parenteral. Os pacientes com acidose metabólica não devem receber nutrição parenteral, tá? O exame que você vai usar para isso é a gasometria, que é um exame que a gente retira da artéria um pouquinho de sangue e a partir disso você vê valor de pH, saturação de O2,
lactato e bicarbonato. Sem o sódio, né? Só o bicarbonato ainda. 7,35 a 7,45 a referência do pH. Saturação de O2 já vimos aqui no curso, 95 a 100%. Lactato até 10 e bicarbonato de 22 a 26. A situação que a gente vai estudar principalmente aqui, vai ver, é a principal que você encontra na clínica, a acidose metabólica, tá? A acidose metabólica ocorre por conta do aumento dos íons H+, e diminuição do pH. O que que o paciente vai ter aqui? O pH baixo e o bicarbonato também baixo. Então ele é muito ácido, ele é ácido e ele não tampona. Porque o tampão bicarbonato ele vai estar caindo também. O pH está baixo e o tampão não existe em quantidades suficientes. O que acontece com a ventilação? Uma hiperventilação para poder tirar o CO2 mais rápido do corpo. Isso daqui a gente vai ter como principal promotor, principalmente em se tratando de nutrição, na clínica, né, a gente vai ver isso muito, na acidose diabética. O paciente diabético descompensado, ele é acidótico e ele acaba tendo essa diminuição do pH, não consegue compensar pelo bicarbonato e aí ele acaba tendo um coma cetoacidótico, né, que a gente chama. Mas também a azotemia pode causar isso, que é o aumento de compostos nitrogenados no sangue, tá? Também pode ser por perda de bases orgânicas, como no caso que acontece quando o paciente tem diarreia, fístula pancreática ou acidose renal, ou se ele teve uma aplicação de ácido via enteral ou parenteral. Por isso que quando ele está acidótico, ele não pode receber nutrição parenteral, porque um dos componentes da nutrição parenteral são os aminoácidos, né? E eles precisam de um ambiente mais alcalino, senão eles podem desregular. Só que essas situações, elas ocorrem com condições clínicas, né? No geral, abrindo um parêntese aqui, se você quiser falar em dieta, se o indivíduo for saudável, nenhuma dieta vai ser capaz de mudar o pH sanguíneo a ponto de causar algum problema para aquele indivíduo. Como muita gente prega, né, que aconteceria, isso não é uma verdade, tá? Se ele for saudável, a dieta por si ela não consegue modificar o pH do paciente, por conta dos sistemas de tamponamento. Temos aqui outras avaliações bioquímicas com foco em amostra de sangue, como, por exemplo, a vitamina D. A vitamina D é uma vitamina que participa do metabolismo do cálcio, ela promove saúde óssea e saúde renal e também regula o desenvolvimento, o sistema imunológico, o sistema cardiovascular. Segundo alguns autores, isso já caiu até em questão de prova de concurso, no metabolismo da insulina, a vitamina D também participaria. Quando você dosa vitamina D, na realidade, geralmente você dosa vitamina D ativa, né? Que é a 25-hidroxivitamina D. Ela melhor reflete as reservas corporais dessa vitamina. Aqui está um novo valor de referência para a vitamina D. A partir de 2017 ficou isso aqui. Maioria das pessoas 20 nanogramas por ml, mas o ideal entre 30 a 60. Se você tiver valores menores que 20, você tem uma insuficiência, né? Na realidade, uma insuficiência de vitamina D. E se for menor que 10, é uma vitamina D muito baixa, podendo causar efeitos graves à saúde, como raquitismo, dificuldade de mineralização óssea, osteomalácia e outros acometimentos. Outro exame que a gente tem é a CPK, a creatinofosfoquinase. Essa é uma enzima que atua principalmente no tecido muscular, cérebro e coração. Portanto, assim como foi lá com o TGO e TGP, se ela está dentro da célula
e de repente no sangue ela aumenta, significa que ela extravasou, que a pele se rompeu, a célula se rompeu. Então é muito comum ainda hoje você solicitar CPK para avaliar dano muscular. Só que o resultado do exame pode levar à confusão, porque essa enzima também é um marcador de evento cardíaco. Muitas pessoas utilizam para marcar um infarto. E aí, como o músculo esquelético e o coração são dois tecidos musculares, isso pode acabar gerando uma interpretação errada. Nós temos 3 isoformas de CPK disponível, mas as mais conhecidas são a CPK-MB, que é a do músculo cardíaco e é quem pode ser usado para marcar infarto, e a CPK-MM, que está presente no músculo esquelético e é ela o marcador de dano muscular. Então, valores de referência para CPK geral para homens e mulheres e para CPK-MB não tem distinção de sexo, apenas o valor menor que 5, tá? CPK-MB é para infarto, MM para dano muscular. Geralmente você chama de CPK como um todo, bom? A melhor enzima para verificar dano muscular vai ser essa daqui, a lactato desidrogenase. Ela é uma enzima que participa da glicólise anaeróbica e ela converte o piruvato em lactato, evitando o seu acúmulo. Então, ela vai ser utilizada como marcador de injúria celular porque ela está presente nos músculos. Diferente da CPK, que estava presente também no coração, a lactato desidrogenase ela vai ser principalmente do músculo esquelético. Então, ela consegue ser mais sensível para dano muscular, tá? Que estão os valores de referência para essa enzima. E aí, para a gente terminar esse jogo de avaliações laboratoriais, a gente vem para a avaliação da urina. O exame de urina é considerado um exame de rotina, é muito solicitado para verificar a saúde do paciente e trazer um diagnóstico diferenciado de doenças. Algumas medicações, suplementos ou até mesmo alimentos podem modificar a coloração da urina. Então, como sempre, você vai ter que ver o contexto do indivíduo. Você vai avaliar a urina no aspecto físico, bioquímico e microscópico. No aspecto físico, você vai olhar cor, turbidez, odor e volume. Para o nutricionista, o mais importante vai ser olhar a cor e o volume da urina. Uma urina normal, ela tem coloração levemente amarelada. Quando essa coloração cai para o amarelo escuro, pode indicar uma baixa ingestão de água. Inclusive, esse é um marcador que a gente usa em muitos pacientes que a gente quer verificar nível de hidratação. Quando a gente pede que eles verifiquem sempre a coloração da urina no decorrer de um dia, né, para saber se ela está escura ou não. Só que em uma outra situação, ela também pode indicar a presença de bilirrubina, que é aquela situação de problema hepático ou nas vias biliares. Se a urina estiver esbranquiçada, a gente chama de piúria. Isso é um sinal de infecção bacteriana ou fúngica no trato urinário. Estão saindo dali células de defesa, né? Principalmente neutrófilos mortos, tá? Laranja. Nós temos ingestão de alimentos ricos em beta-caroteno, como a cenoura, ou pode indicar também doença no fígado ou outros medicamentos. Urina vermelha ou marrom indica presença de sangue, hemácia, hemoglobina, mioglobina, porfirinas ou ainda excesso de bilirrubina também. Pode estar relacionada à infecção urinária, geralmente no tubo que dá na uretra. Nós temos algum cálculo, né, alguma pedra que causou um dano, isso faz com que haja um sangramento. Urina verde ou azul acontecerá diante da ingestão de corantes, medicamentos e contraste. Com relação ao volume,
Nós vamos avaliar volume em pacientes renais, porque eles tendem a diminuir a quantidade de formação de urina. Conforme a doença renal avança, esse volume vai caindo. E o volume da urina esperada para um adulto é de 1.000 a 2.000 ml por dia. O paciente renal, ele pode ser oligúrico, que é aquele que não produz, ou melhor, que produz pouca urina, ou ele pode ser anúrico, é aquele que não produz urina nenhuma, e nesse caso ele precisa de diálise. O nutricionista tem que estar atento para restringir a ingestão de água desses indivíduos. Por outro lado, a poliúria é a produção aumentada da urina. Ela pode ocorrer em pacientes que bebem muita água ou, no contexto hospitalar, naqueles pacientes em recuperação de infecções bacterianas, tá? Também em pacientes diabéticos. Como o paciente diabético, ele coloca, no caso do diabetes mellitus, ele joga glicose pela urina para fora, essa glicose puxa a água das células ao redor e faz com que haja um excesso de água na urina. Já o diabetes insípidos, ele é causado por uma falha nos transportadores de água do rim, fazendo com que você perca, muita água nesse processo. Análise bioquímica é uma análise feita para propriedades químicas da urina. Então, vou mostrar algumas para você aqui. No caso, para o nutricionista, a gente vai olhar pH, densidade, corpos cetônicos, glicose e proteína. O pH, ele reflete a capacidade ou a incapacidade dos rins de secretar ou reabsorver ácidos ou bases. Os valores altos ou baixos podem indicar cálculo renal. Lembrando que o rim, ele é um dos componentes que regulam a acidez do corpo, né? Já a densidade, ela reflete a capacidade da urina de concentrar substâncias sólidas de urina diluídas nela. No caso, uma urina muito densa pode indicar desidratação, e aí isso vai refletir na urina escura. Ou uma urina pouco densa, na verdade, muito diluída, ela vai indicar um diabetes ou até mesmo uma hipertensão. Os corpos cetônicos são oriundos de um metabolismo secundário, a metabolização acelerada de gorduras, que é comum no jejum prolongado ou nos pacientes diabéticos. Não deve aparecer corpo cetônico nenhum na urina. Se aparecer, indica que o paciente tem um problema, diabetes descompensada, ou então ele está com um jejum muito prolongado. Glicose também não deve aparecer. Se aparecer, pode estar detectando ou até monitorando um diabetes mellitus. E a proteína também não deve aparecer na urina, porque indica que você está perdendo proteína, o rim não está conseguindo segurar essa proteína, o que é característica de uma doença, por exemplo, uma glomerulonefrite, que não é nem doença crônica, renal crônica, e nem insuficiência renal aguda, mas é uma outra doença que a gente não viu especificamente aqui nessas aulas, tá? E aqui nós vemos, pessoal, que é possível utilizar os exames laboratoriais para monitorar os resultados de uma terapia nutricional. Isso vai fazer com que o exame que você pede para o indivíduo, ele mude, né? Assim como a interpretação dos resultados. Dependendo do paciente, você vai fazer a solicitação ou a análise direcionada desses exames. Por exemplo, paciente hospitalizado. Esse paciente ele pode estar restrito a um leito, numa enfermaria, ou ele pode estar numa UTI. Né? São pacientes que sofrem muito estresse, muitas vezes há um prejuízo nutricional por conta de um estado fixo ou prolongado de dieta zero, em que ele está aguardando exame ou procedimento, ou então ele não pode comer
por outros motivos, né? Os exames avaliados nesse caso aqui do paciente internado, eles são escolhidos com base na doença do paciente, assim como são interpretados de acordo com suas referências e interações metabólicas, tá? Os principais exames que você vai usar nesse contexto, dos que a gente viu em aula, são glicemia, ureia, creatinina, sódio, potássio, hemoglobina e volume urinário. A ureia e a creatinina, você vai olhar para ver como está a saúde renal. Glicemia, para verificar se é um paciente diabético ou com uma glicemia alterada. Sódio e potássio é um balanço hidroeletrolítico muito utilizado em pacientes neurológicos para saber se o equilíbrio está adequado, a pressão não vai subir demais, e o paciente pode ter algum problema de cunho neurológico, principalmente um AVC hemorrágico, né, com sangramento. Hemoglobina para anemia e o volume urinário tem a ver com o que eu falei lá aqui na aula, que o paciente, quando está se recuperando de uma infecção bacteriana, o volume urinário dele aumenta bastante. Então, essa bateria de exames aqui, você já pode pedir para um paciente internado. Outros exames vão ser solicitados de acordo com a clínica do paciente. Eu acho que o paciente ele realmente precisa de um acompanhamento do diabetes que ele já tem, então faz hemoglobina glicada, faz insulina, né? Depende da clínica do ponto. Ter cuidado com alvos terapêuticos. O que são os alvos terapêuticos, pessoal? São as referências. O exemplo mais comum. Paciente internado, geralmente, ele toma soro. O soro, ele é glicosado, tá? Se você identificar que o seu paciente está recebendo soro, ele não pode ser tratado com referência de glicemia até 126. Mesmo que ele não esteja comendo nada, porque ele não está metabolicamente em jejum. Ele está com a glicemia aumentada porque ele está recebendo soro direto na veia. Mesmo que ele não esteja recebendo soro, é preciso ver se essa glicemia foi feita em jejum ou ao acaso, tá? Observar o volume da urina para possíveis restrições de líquido, principalmente no paciente renal. E eu deveria ter falado ali atrás também, acabei falando só da recuperação bacteriana, né? Mas no paciente renal, observar se o volume da urina está adequado também é importante, porque se não tiver, né, se ele não estiver produzindo a urina de maneira satisfatória, você pode precisar fazer uma retenção de líquido, né, uma restrição. E aí esse paciente não vai receber mais líquido do que ele é capaz de eliminar ali 800 ml de perdas insensíveis, mais o tanto que ele urina. Então, avaliar o balanço hídrico, que a gente já viu, é a diferença do que foi infundido pelo que foi eliminado. Então, em conjunto também, avaliar ureia, creatinina e sódio com interpretações distintas. Quando apenas um desses aumenta e os outros não, pode indicar, por exemplo, desidratação. Porque o sangue está mais concentrado, principalmente quem vai aumentar nesse contexto, o sódio, tá? Observar um aumento abrupto de escoras nitrogenadas, que é a ureia e creatinina, com um volume de diminuição, um volume urinário, diminuído, isso vai ser um sinal de insuficiência renal aguda. Quando o paciente tem alguma doença mieloproliferativa, como é o caso da leucemia, o que eu vou observar? Número de neutrófilos. A célula de defesa aumenta bastante. E aí a conduta nutricional ela deve mudar se o paciente for neutropênico. Na realidade, o neutrófilo durante processos de leucemia ele pode aumentar, mas ele também acaba diminuindo em alguns casos, tá? E aí a conduta nutricional ela é
modificado. Especificamente o paciente de UTI, tá? O conjunto de exames que eu mostrei, ele funciona para verificar um paciente de UTI, para acompanhar, tendo um acréscimo ali apenas dos leucócitos. Porque tanto a leucopenia, que é a diminuição, quanto a leucocitose, que é o aumento dos leucócitos, são componentes da síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Essa síndrome é uma inflamação a nível sistêmico, identificada por 2 ou mais desses critérios aqui. Todos a gente estudou, exceto a temperatura, que a gente não mostra de cara, mas é possível ver também nos balanços do dia. Temperaturas muito altas ou muito baixas, frequência cardíaca aumentada, frequência respiratória aumentada, leucócito alto ou baixo. 2 desses critérios já são representativos de uma resposta inflamatória sistêmica, tá? E aí nós temos também um detalhe interessante nesse paciente, pessoal, é que a hiperglicemia é um achado muito comum em pacientes de UTI. Geralmente esses pacientes desenvolvem resistência à insulina como característica de processo inflamatório, tá? Devido à inflamação e o alto catabolismo da UTI, também é comum que as escoras nitrogenadas aumentem. Só que você vai observar as referências de acordo com o objetivo para o paciente. Ah, professor, meu paciente está com a creatinina alta e a ureia alta. E ele está na UTI, eu não posso dar proteína para ele, né? Por outro lado, é um pensamento correto em partes, porque, por outro lado, o fato de ele estar na UTI já pressupõe que ele precisa de uma proteína aumentada, então você tem que dar essa proteína. E o que acontece com a ureia e creatinina, então? A hemodiálise faz parte da terapia intensiva, então você vai fazer hemodiálise para corrigir essa doença renal, essa injúria renal que ele está tendo naquele momento, tá? Em pacientes que recebem nutrição parenteral, que é na veia, você vai observar volume urinário, lactato, acidose, hipóxia e triacilglicerol. Lactato, acidose e também a hipóxia, você pode verificar na gasometria. Paciente que está muito acidótico, ele não recebe nutrição parenteral. Então, a nutrição parenteral ela vai estar desencorajada diante, olha só, do quadro de instabilidade hemodinâmica, que vocês já sabem verificar com o cálculo de noradrenalina, contração urinária intensa, ou seja, pouca urina, lactato elevado, ou acidose grave, ou hipóxia. Tudo isso aqui eu verifico na gasometria. Caso ele tenha o triacilglicerol muito elevado, você pode repensar a solução de lipídio. É possível você dar uma nutrição parenteral que só tem glicose e aminoácido. Isso quando ele está com o lipídio muito elevado, né? A gente tende a fazer isso. Já o teu paciente de consultório é o mais tranquilo de você trabalhar os exames, né? Eu sugiro que você pense uma conduta de exame que você vai trabalhar para qualquer paciente, com o objetivo de conhecer esse indivíduo. Os exames sugeridos: um hemograma, uma glicemia, colesterol e frações, triacilglicerol, ureia e creatinina e vitamina D. Isso aqui é um pack que você pode pedir para qualquer pessoa a fim de poder conhecer o paciente. Solicitar outros exames de acordo com a demanda, né, suspeitas ou investigação, como por exemplo anemia, funções de tireoide, diabetes ou perfil hormonal, dependendo do objetivo.
Se você está diante de um praticante de musculação, né? A gente falou isso aqui lá quando estávamos trabalhando ureia e creatinina. O paciente chega no consultório com exames iniciais de ureia e creatinina, 28 normal, 0,6 normal também. Nutricionista passa uma dieta para hipertrofia, né, com aumento proteico, e o paciente começa a treinar com mais intensidade. O paciente retorna com mais hipertrofia, uma ureia de 30, uma creatinina 0,8. Houve piora de função renal? Não. Houve um aumento esperado por conta do treino e por conta da dieta. E não passou do limite, né? Que seria aqui 45 e aqui 1,2. Você faz, então, um aumento de proteína na dieta, mas o paciente não modifica a sua intensidade do treino. Após um período, ele retorna. Ureia e creatinina agora são 35 e 0,8. O aumento proteico que você deu, ele não modificou a intensidade de treino e a ureia aumentou. Significa o quê? A produção de amônia aumentou, advinda da proteína, porque você deu proteína em excesso, essa proteína virou glicose ou lipídio, e no meio do caminho ela soltou amônia, que se converteu em ureia. Então isso representa um desvio da proteína ingerida, tá? Se for um praticante de exercícios de endurance, principalmente os de maior nível, como o Ironman, né, você pode deparar com alguns exames assim, ó. Antes de uma competição, ALT e AST 35 e 31, após a competição 88, 200. E a CPK de 148 pulou para 6.458. O que isso significa? ALT e AST aumentadas indicam que ele está em recuperação metabólica. E isso aqui indica dano muscular. Ora, é um exercício altamente extenuante, né? Outra coisa que você vai avaliar também nos praticantes de endurance, qualquer modalidade, sódio. O sódio, ele tem uma faixa que vai do 135 ao 145. E o indivíduo perde sódio conforme ele vai suando e bebendo água. Se o teu paciente ele tem um sódio mais para o 135, você já tem que pensar numa conduta de reposição de sódio mais cedo na prova. Se o sódio dele é mais para o 145, dá para segurar por mais um tempo. Já o magnésio, você precisa olhar porque ele tem função energética como cofator na obtenção do ATP, ele vai ser importante para esses indivíduos nesse contexto, tá? Temos aqui também o praticante de treinamento de força, né, ou musculação também. Nesse caso, a gente pode ter como alvo interessante a avaliação do perfil hormonal dos indivíduos. E aí você vai pedir testosterona total, livre, SHBG e estradiol, aquele PEC que a gente viu. Já para pacientes em uso de esteroides, você vai avaliar o perfil hormonal e o lipidograma. Um dos efeitos colaterais do uso de esteroide é a queda do HDL e o aumento do LDL, né? Testosterona total, livre, SHBG, estradiol, colesterol total e frações. Para a gente fechar, eu vou mostrar para vocês alguns resultados aqui de exames, ó, de usuários, né, praticantes de musculação que usam hormônios esteroidais. Então, a SHBG desse indivíduo aqui estava 2,4, a referência de 10 a 57. Então, ele conseguiu reduzir o SHBG
fazendo com que a testosterona ela fique mais livre na circulação. E da mesma pessoa, a testosterona livre era 11.900, enquanto que a referência, aqui está cortada, né, é de 3 a 14, tá? Então, uma testosterona absurdamente alta. Aqui é um outro paciente com a testosterona total, não é a livre, né, a total, de 10.000, e o estradiol de 66. Então, o estradiol aqui está muito elevado. Risco ginecomastia, né? Tá? Em resumo, pessoal, crie o seu próprio protocolo de solicitação de exames, né? Você pode ter esse primeiro protocolo, onde você vai listar os exames que vão para todos os indivíduos. Para determinar o protocolo, você vai pensar no indivíduo e nos objetivos dele, ok? Por hoje é só, então ficamos por aqui nesse conteúdo. Espero que vocês tenham conseguido pegar a maioria das informações. Qualquer dúvida, podem voltar ao vídeo, repetir, né? Assistir de novo, ou mandar um comentário que a gente responde, tá? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Bons estudos!